Olá, bem-vindo novamente aqui às nossas aulas de matemática 3 aqui da classe. E hoje é um assunto espinhoso, tá? Que é a parte de raízes. Mas assim, não se preocupa, vamos com calminha aqui, porque o mais importante é mais o básico, tá? Mais pra frente a gente vai começar a complicar mais as coisas, mas por enquanto a gente tem que saber mais o fundamento das coisas aqui. Ó, o que é uma raiz? Esse símbolo aqui, ó, que a gente vê, esse símbolo que a gente vê quando a gente fala de raízes, é o símbolo que a gente chama de um radical. Então, esse símbolo aqui, aliás, ele parece um R, não parece? Um R minúsculo? É por causa da palavra radical mesmo, de R. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de radiciação. Então, o que acontece, né? O que é uma radiciação? Uma radiciação, no fundo, ela é super parecida com a potenciação. E a gente vai ver isso logo mais. Ó, então, o que isso aqui está escrito? Ó? Isso aqui é uma raiz. E o índice da raiz é esse número aqui em cima. Esse 3 é o que a gente chama de índice da raiz. E o 8 é o radicando, é quem está sendo tirado, extraído a raiz, nesse caso de índice 3. E conforme o tempo for passando, a gente vai ficar acostumado com as linguagens. Uma raiz de índice 3 é o que a gente chama de uma raiz cúbica, enquanto que uma raiz de índice 2 é o que a gente chama de uma raiz quadrada. Quadrado, cubo, são coisas geométricas, né? Isso tem muito a ver com o conceito de geometria mesmo. Qual que é a ideia? A raiz quadrada, eu vou usar uma coisa aqui que se você não lembra, não tem problema nenhum, tá? Se você não sabe isso aqui, não tem problema nenhum, que eventualmente você vai aprender. Mas se eu tiver um quadrado de área de 9 centímetros quadrados, você sabe me falar quanto que é o valor do lado desse quadrado? O lado de um quadrado de área 9, não sei se você sabe, mas a área de um quadrado é só pegar o lado do quadrado e elevar a 2, elevar ao quadrado. Então, se a área do quadrado é 9, qual que é o lado do quadrado? 3, não é? Um quadrado 3 por 3, a área vai ser 3 ao quadrado, 9, não é? Tá vendo como a radiciação é o contrário da exponenciação, é o contrário de fazer uma potência. Então, se eu tiver uma raiz cúbica de 8, qual que é a ideia? Não é o 8 multiplicado 3 vezes. Raiz cúbica de 8 é qual número que, quando multiplicado 3 vezes, dá 8. Então, raiz cúbica de 8 é aquele número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 8. Você sabe quem é? O número que multiplicado 3 vezes que dá 8 é o 2. Por quê? Por quê? Pois 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, isso aqui vai dar 8. Tá vendo que isso que significa o índice da raiz, ó. O índice da raiz dessa raiz é 3, porque eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Sacou? Ó, aqui, por exemplo, ó, quanto que é a raiz de índice 2 de 100? Quando o índice é 2, a gente fala que essa raiz é uma raiz quadrada. Então, o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando qual é o número positivo que ele vezes ele mesmo 2 vezes sempre vai dar 100. Qual o número que ele vezes ele mesmo 2 vezes dá 100? O número que ele vezes ele mesmo dá 100 é o 10, não é? E digo mais, quando o índice da raiz é 2, quando eu tiro uma raiz quadrada, geralmente, assim, 90% das raízes que você tirar vai ser raiz quadrada, tá? Então, como a raiz quadrada é a mais comum, geralmente a gente nem escreve o 2 aqui, a gente só escreve o símbolo do radical e a gente já subentende que essa raiz é quadrada. Então, raiz quadrada de 100 é 10. De novo, por quê? Pois 10 ao quadrado é 100. Justo? Ó, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Quanto que é a raiz cúbica de menos 27? Então, eu estou procurando um número que ele vezes ele mesmo 3 vezes dá menos 27, não é? Então, uma coisa a gente já sabe. Esse número tem que ser negativo. E aí, qual o número que elevado a 3 dá 27? Ó,
Quanto que é 2 elevado a 3? É 8. Então não é 2. Quanto que é 3 elevado a 3? Ó, 3 elevado a 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3. 27. Então a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. De novo, por quê? Pois menos 3 elevado ao cubo dá menos 27. Certo? Raiz quadrada, porque se eu não escrevi nada, a raiz é quadrada. De 9, quanto que é? Raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 elevado ao quadrado é 9. Pois 3 elevado ao quadrado é 9. E quanto que vale a raiz quadrada de menos 9? Aqui é um problema, né? Aqui é um problema. Por quê? Porque não é menos 3. Porque quanto que é menos 3 ao quadrado? Lembra? Um número negativo ao quadrado sempre vai dar um valor positivo, né? Então, tá vendo que quanto que dá isso aqui? Não sei. Sabe por que não sei? Porque a verdade é que isso aqui não existe raiz negativa de índice par. Quando o índice da raiz é um número par, tipo raiz quadrada, raiz quarta, não dá para tirar raiz quadrada, raiz quarta de um número negativo. Raiz cúbica de um número negativo até dá, tá vendo? Mas raiz quadrada, não. Tudo bem? Justo? Então, o comecinho do que significa tirar uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, é isso. Mas quais são as propriedades importantes que a gente tem que saber? A gente vê na próxima aula. Então, bons estudos e até!